Assista agora Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br. Nessas últimas semanas, vocês que têm nos acompanhado, nossos programas estão sendo gravados porque a TVI ela está mudando de casa. Então, dentro de alguns dias, a TVI estará num outro espaço, com um programa novamente redesenhado, com as principais entrevistas que falam sobre a nossa cidade, que falam sobre a nossa região, que falam sobre o nosso país. Então, dentro de alguns dias, o programa voltará a ser ao vivo. Recebo hoje aqui nos estúdios da TVI a professora Claudine Dacal Rodrigues, que é mais conhecida como Professora Clô. Professora, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos, nesse sotaque dela, carioca, falar bastante hoje sobre a disciplina de inglês. Vamos entender aí as necessidades, como que está na escola. Você também que tem dúvidas e quer aprender inglês, quais são os caminhos. Mas antes de começarmos esse nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Começa o nosso bate-papo aqui já com a professora Clô. Uma pergunta daquelas mais simples de responder, professora. Por que nós estudamos a quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano agora, primeiro, segundo, terceiro colegial, 8 anos em inglês, da língua inglesa, e não saímos falando inglês, principalmente das escolas públicas, mas também das escolas particulares também, que eu vejo que muitos alunos de escolas particulares acabam indo para os cursinhos para melhorar o seu inglês. Olha, Maurício, vocês sempre começam, né, com a gente. Não, porque eu vou fazer uma pergunta fácil. Você já me começou com uma bomba. Isso é quase que uma tsunami. Se você descobrir a resposta disso daí, você me fala que eu vou defender minha tese de mestrado, né, falando sobre isso. Mas, assim, são vários itens que eu vejo que envolvem por que o aluno brasileiro não fala. Porque não é uma característica, por exemplo, só de São Paulo. É uma característica geral. O aluno sai e ele não vê essa real necessidade do uso. O que me parece, Maurício, é que a maior dificuldade do aluno brasileiro é perceber a necessidade do uso. Não sei se porque o Brasil tem as suas divisas muito distantes, então é mais fácil de encontrar pessoas que falem português do que pessoas que falem qualquer outro tipo de idioma, principalmente o inglês. Então, o aluno brasileiro, ele tem muito essa história do eu não vou usar mesmo, não vou sair daqui. Então, assim, vamos trazer a nossa conversa para Itapetininga e região, para ficar mais fácil, para ter mais a cara do programa, né, que é de Itapetininga. O aluno itapetiningano e da região, ele tem sempre esse bloqueio, ele apresenta esse bloqueio. Eu não vou usar mesmo, professora. Para que eu vou ficar estudando? Para que, entendeu? Ele já tem tanta coisa para estudar que ele coloca no seguinte patamar: para que eu vou estudar inglês se eu não vou usar? Certo. Então, isso seria uma das vertentes que a gente tem aí do porquê que não se aprende. Outra, a formação do professor.
eu vejo que eu percebo que a formação do professor de língua inglesa, de todos os lugares, principalmente daqui, eu posso falar daqui porque eu moro há 25 anos aqui, então eu vejo que tem uma grande defasagem, Maurício, a formação do professor. Por exemplo, licenciatura, você fala. A licenciatura ela está complicada aqui pelo seguinte, o aluno ele chega lá com 18 anos, o que você vai ser? Aí quando chega na última hora que ele diz assim, eu vou estudar letras. Mas ele não se preparou antes. E ele acha que essa formação depende só da faculdade. E é mentira, isso é mito. Quando você já tem uma certa idade, que aí senão a gente vai cair num assunto até filosófico, né? Ah, a sociedade está desse jeito. Mas quando você já começa a pensar o que você vai fazer, por exemplo, eu vou pensar em fazer engenharia. Eu preciso caprichar na matemática. Eu vou fazer letras. Eu preciso caprichar no idioma. Eu preciso me preparar. E aí esse aluno, ele chega na licenciatura para estudar lá. Só que a faculdade, ela não forma esse professor, ela não dá essa formação. Então, algumas faculdades sim, mas a grande maioria não. Já era para ele estar, vamos colocar, semi-pronto. Ele já tinha que estar encaminhado, Maurício, ele já tinha que ter pelo menos cursado, feito um curso básico, ele já tinha que ter procurado, por exemplo, hoje em dia com a internet, eu nem digo que a gente tem que fazer o curso, né? Mas ele já tinha que ter se preparado, buscado alguma coisa na internet, algum dispositivo, alguma ferramenta, que ele já estudasse, que ele já tivesse contato, mas não, ele chega para ter o primeiro contato com a língua inglesa na faculdade. Isso é muito tarde para uma pessoa que vai trabalhar como formador. É diferente da pessoa que pretende estudar, entendeu? Ela só tem esse insight do estudar depois. Agora, quando uma pessoa, a gente está falando de formador, a gente está falando de professor, ele já tinha que galgar essa formação pensando, entendeu? Puxa, eu vou dar aula de inglês, eu preciso me preparar. Mas não, a gente deixa tudo para a última hora. E aí chega lá, o que acontece? Não vem essa formação que ele está esperando. E aí, no último ano de faculdade, ele recebe um diploma dizendo, olha, você está apto a... E esse cara vai e pega a aula, entendeu? Ou sendo efetivo ou não, porque às vezes o professor sabe bastante, mas ele sabe para ele, mas ele não sabe passar. Né? A didática, ele sofre com essa história da didática. E é necessário, porque assim, em alguns momentos você chega para dar aula, você tem algum preparo, algum curso, mas nunca é o suficiente, Maurício. Em se tratando de gente com gente, né, gente que prepara a gente nunca está pronto, a gente nunca está preparado, entendeu? Então, o que acontece? Esse professor, ele chega na sala de aula para ministrar essas aulas de inglês e administrar uma sala com no mínimo 35 alunos. Então, criações diferentes, a cultura nem é tão diferente assim, mas os valores, né, é tudo muito miscigenado dentro de uma sala de aula para esse professor novato dar conta. Isso diferencia-se um pouco nesses cursinhos, porque quem procura esses cursinhos já vai focado só para aquilo. Olha, sim e não. Não é isso. Tudo vai ser sempre, né, na história do depende. Mas eu digo assim, o aluno, quando ele procura um cursinho, ele já diz assim, não, eu vou aprender no cursinho. E aí eu te pergunto, por que não aprender na escola? Por que o inglês da escola é ruim? Porque se ele está lá, ele pode cobrar também desse professor. Ah, mas ele não sabe. Mas ele pode cobrar uma boa aula. O aluno pode não saber o inglês, mas ele pode e deve cobrar uma boa aula desse professor. Isso é função do aluno. Então também, sabe aquela história de aquele biscoitinho não vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Fica essa história também. O professor também não melhora a aula porque o aluno não cobra, ou o aluno não cobra porque o professor realmente não vai dar essa boa aula. Então eu percebo que tem essa dinâmica, viu, Maurício?
Você trouxe esse olhar, mas não tem um problema cultural também? Eu acho que a gente, durante muito tempo, principalmente na virada, aí, no meio dos anos 90, que falava assim, não, você precisa aprender uma outra língua para você ter um salário melhor. Não tinha muito disso também, que de certa forma motivou ou tentou motivar alguns alunos que buscavam inglês apenas por uma questão econômica, não como um saber, né? Porque aquilo que a gente aprende é nosso e ninguém rouba. Entendi. Eu vou, antes de te responder, eu vou te fazer uma pergunta que não ficou claro para mim. Então, você não acredita que o inglês seja importante ou você só atrela a aprendizagem do inglês ao mundo do trabalho? Desculpe, para mim... Então, eu acho, isso é uma visão minha, eu acho que quando se levou isso, quando se trouxe essa questão, quando o capitalismo, ele, de uma certa forma, apropriou essa ideia de que você aprender inglês, você terá um melhor salário, você tirou aquilo de um aprendizado para sua cultura. Você aprendeu o inglês, claro, esquece. Falando nos anos 90, não havia essa facilidade que hoje nós temos aí de um Google Tradutor. Mas que impediu do que pessoas, por exemplo, tivessem acesso a outras obras, a ter outro conhecimento, acabando ficando esse conhecimento limitado por apenas se tratar você aprender algo por uma questão econômica, mas não por uma questão de ampliação da sua bagagem cultural. Entendi. Porque eu vejo assim, Maurício, o ensino de inglês ele já está regulamentado aí já faz algum tempo. Uhum. A gente começou estudando inglês, antes era o francês, né? A gente aprendia o francês na escola, ainda peguei um pouco de francês, e logo em seguida mudou-se para inglês. Né? Tem as vertentes aí também do espanhol. E o inglês, a princípio, ele era status. Você aprendia inglês porque era status. Só que nesse momento, Maurício, da evolução, nesse momento que nós estamos social, não saber inglês é motivo de você sofrer. Antes mesmo da gente começar a nossa conversa aqui, você estava falando, eu vou fazer uma prova aí. A sua prova vai ser em inglês. Você está terminando seu mestrado, você precisa fazer uma prova e a faculdade só vai te dar esse diploma se você fizer essa prova e provar que você é proficiente no inglês. Então, de repente, você é muito bom, seja lá na matéria que você está cursando, na faculdade, na disciplina que você está cursando, mas se você não souber o inglês, você não vai levar esse diploma para casa. Então, passou do tempo que o inglês era status. O inglês hoje é uma grande necessidade, é uma ferramenta de comunicação, né? Então, o inglês hoje, para mim, ele tem duas vertentes, Maurício. Ele tem o inglês que a gente fala, que é o inglês standard, né? Que seria o inglês modelo, o inglês da escola, o inglês institucional, que, segundo minha professora, é o inglês internacional, é aquele que você tem regras, que você precisa saber se colocar. E a gente tem o inglês comunicacional, que é o inglês que o objetivo dele qual que é? Se comunicar. Então eu percebo, Maurício, que o inglês hoje, ele tá assim, para que você quer inglês? Qual é o seu objetivo com o uso da língua inglesa? O seu objetivo é trabalho? Então você vai ter que sentar, você vai ter que focar e você vai ter que aprender um inglês mais padrão, com normas gramaticais, você vai ter que seguir tudo isso. Agora, você tem também o inglês da comunicação. Por exemplo, todo mundo que viaja diz para mim assim, Chloe, eu viajei, eu fui super bem com o inglês que eu tinha. E às vezes a pessoa estudou vésperas de viajar. Só que esse é um tipo de inglês. Por exemplo, na hora que você for fazer a sua prova, na hora que você for fazer o TOEFL, você não pode chegar lá com o inglês que a gente fala do inglês do Civiration. Não, eu vou chegar lá no Civiration, eu vou fazer. Não vai fazer. Quando começar os áudios a tocarem, and then, what do you think about this? What's your opinion?
e aí você vai ficar duro. É diferente de você, de repente, estar com um chinês e você tá comprando um lenço de seda, entendeu? No mercado em Nova York. Isso é uma vertente do inglês. E tem esse outro lado, né? Que é o inglês que você precisa realmente para uma prova, para um trabalho, né? Então eu percebo que muito do inglês também vem da responsabilidade, viu, Maurício? Parece que a gente não vê a responsabilidade, a funcionalidade, entendeu? E aí o aluno ele entra no 6º ano, no 7º, no 8º e por aí ele vai. E nas escolas a gente tem o quê? O verbo to be, né? Que em alguns lugares é o verbo to be. E aí você entra, verbo to be, e aí depois to be reloaded, to be the mission, entendeu? E to be daqui, to be de lá. E o aluno termina e realmente não aprendeu. A molecada hoje fala que é verbo to be forever. Verbo to be forever. Meu filho que fala o forever reto, né? Tem o verbo to be forever. Boa. Né? E aí, o que acontece? Mas o aluno também, num comodismo, para ele tá bom. Porque se ele cobrar, esse professor vai ter que dar um jeito de dar uma aula melhor. Cláudio, ao Estado, eu vou citar o meu caso como exemplo. O meu caso, eu não gostava, confesso, não gostava de jeito nenhum de inglês, tinha uma dificuldade, mesmo sempre sendo uma pessoa que gostava de ler, eu não tinha essa versão em inglês, pegava, vinha aquela apostila do Estado, eu olhava aquilo, me dava até, né? Para mim era até muito mais fácil as exatas, mas aí teve um momento da minha vida, minha mãe não tinha condições de pagar um cursinho e tal. Uma vez ganhei uma bolsa, fui para uma escola que era para fazer um ano, que era a bolsa de um ano. Nossa, isso me fez gostar do inglês. Aquilo era interativo, de colocar o fone, você ouvir, tentar entender, você chegar e ter que entrar falando. Mudou minha percepção. Você acha que quanto que o material didático hoje que é fornecido, a gente está falando do Estado, mas também isso de uma certa forma afasta o aluno? Olha, eu não diria que afasta, Maurício. Eu digo para você que a gente aprende tudo que passa pelo campo do prazer. Tudo aquilo que te dá prazer, você aprende. Talvez o fato de você ter ido para um curso, você só tinha o contato com o inglês da escola, você chegou num lugar onde você tinha um fone, onde talvez aquilo fosse novidade para você, fez efeito, entendeu? Te deu uma outra perspectiva, né? Agora, a gente está no auge da internet, todo mundo, querendo ou não, tem acesso, pode não ter todo dia, mas tem acesso, né? Ao computador, à internet, ao como é que a gente fala? Ao celular, né? E nem sempre todo mundo aprende. Então você tem que estar motivado, né? As pessoas falam assim, você está com a faca e o queijo na mão. Tá, mas cadê a fome? Aí sim, eu penso e percebo que entra a função do professor. A função do professor é deixar esse aluno com fome. Porque faca e queijo, Maurício, com todo respeito, é o que mais nós temos. As pessoas às vezes, nós não temos tal material. Você pode não ter internet para todo mundo, você pode não ter o celular para todo mundo, você pode, a sala de informática da escola não funciona. Tá, vamos voltar lá no começo do programa. E a didática? E a vontade desse professor ensinar? Entendeu? Então o que eu quero dizer para você e deixar bem claro para você e para todos os telespectadores é que não há um culpado. Culpado é o aluno, culpado é o professor, culpado é a escola. Não, Maurício, não há. Sabe, eu percebo que é um caminhar. A gente precisa caminhar e descobrir quais são as fórmulas para se despertar fome. Porque o material, male nós temos. Nós temos as apostilas, nós temos uma internet, nós temos uma televisão. Nós temos o principal, Maurício, o material humano. O material humano está lá, pega, quem é professor, quando entra naquelas salas de 6º ano, as crianças estão ávidas para aprender inglês. Sabe, eu já estou agora na minha 2ª pesquisa em relação ao interesse da língua inglesa. Eu fiz uma há 3 anos atrás e fiz uma agora,
nesse ano, no começo do ano. As crianças estão desesperadas para aprender inglês. E aí fica a pergunta, por que não aprende? Então é preciso perguntar, é preciso ter honestidade para se repensar, para se refletir a sua prática, não é? Que é o que eu estudo agora, a reflexão da prática do ensino da língua inglesa. Então a gente tem que refletir o tempo todo. Se o aluno está chegando lá com vontade, desesperado para aprender inglês, por que ele não aprende? Porque tem professor que fala, não, no 6º ano ele vai, depois... Por que morre? Isso a gente precisa ter honestidade de perguntar. Será que é a gente que cansa? Será que é o aluno que cansa? Entendeu? Então é um buscar permanente, Maurício. Não é uma coisa assim, eu acho que ele não vai aprender mesmo. O pai dele é assim, a mãe dele é essa. Ele não tem nada a ver nem com o pai, nem com a mãe. Ele tem a ver com ele. O que ele quer? Ele precisa ver qual é a função disso. Ele precisa ver qual é a necessidade do uso do inglês na vida dele. É isso que ele precisa perceber. E isso cabe sim, cabe ao professor, cabe ao aluno. Não vou colocar, não faço parte do grupo que defende que a família tem... Eu não vou defender isso. Já defendi muito, agora não defendo mais. Quem está na escola é o aluno. Quem está na escola é o professor. Então tem que haver professor, aluno, equipe gestora. Isso é fundamental, Maurício. Sabe, um diretor que dê suporte a esses professores. Eu trabalho em uma escola aqui que a diretora dá todo o suporte para a gente. Sabe, se não tem, ela vai buscar, ela vai fazer. Então é uma escola que funciona. E os alunos lá realmente aprendem. Eles podem até não sair falando, porque o falar, Maurício, você precisa ter situações de imersão na língua. Sim. E não dá. Disse falar, só para a gente ir para o intervalo, você me veio essa questão, até você entrou um pouco falando sobre isso no começo. Você acha que, por exemplo, o brasileiro não tem a cultura muito locada às elites, essa cultura de viagens internacionais também? Isso é um agente limitador, não seria? Já que não vou viajar para outro país, por que infelizmente... Olha, Maurício, sinceramente, eu percebo que hoje no Brasil, a gente está em crise, isso daí é fato, mas eu percebo que todo mundo viaja, entendeu? Eu percebo que tem muita gente viajando, independente de elite ou não. Claro que elite vai ser sempre elite, nós não vamos cair nessa questão. Mas hoje a gente tem muitos projetos que contemplam crianças de camadas sociais mais baixas. Então, por exemplo, a gente tem balé, e essas crianças têm que ir para fora. A gente tem ginástica olímpica, e essas crianças têm que ir para fora, né? Então, a gente tem exemplos maravilhosos de crianças que tiveram que se superar, não só no esporte, ou seja lá o que ele foi fazer lá fora, como ele também teve que se superar em relação à língua. Porque se ele não aprender a falar, ele não sobrevive lá fora. Então, assim, não é que eu discorde, porque aí eu estaria sendo utópico. Olha, gente, não tem diferença. Claro que tem diferença. Um pai, uma mãe que tem um dinheiro para investir, que tem uma consciência para investir nesse filho, e daquele que não tem. Agora, tem muita gente que não tem essa condição que você está falando, Maurício, mas ele tem a consciência. Então ele fica em cima do filho. Olha, vai. E tem crianças que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para dizer para ele, vai. E ele vai por conta própria. Então, assim, eu acredito de coração, Maurício, que vem muito da necessidade de cada um, da vontade de cada um, entendeu? Porque, assim, há crianças que têm tudo e não buscam. E tem crianças que não têm nada e buscam. Porque o que na verdade me parece que todos nós queremos, Maurício, é uma resposta pronta. Olha, quem é rico faz, quem é pobre não faz. E não é bem assim. Tem a interferência? Não é determinismo. Não é determinismo, entendeu? Não é determinante, entendeu? Eu penso que influencia muito, sem sombra de dúvidas, muito. Mas a criança, quando percebe, o ser, quando percebe que tem uma necessidade,
ele vai buscar, ele vai atrás. E o mais legal, se um aprende e gosta, ele contamina o outro também a querer. Isso é muito bacana, né? Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui com a professora Clô, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos mudar um pouco agora, antes de conversa com a professora Clô, ainda falando do inglês, mas vamos trazer outros assuntos. Estava mais muito no campo filosófico, mas vamos pegar mais agora nesse campo pedagógico. Existe uma diferença entre qual é a diferença do ensino da escola pública ou da escola particular para esses cursinhos aí que temos uma série aí de escolas que dão aula de inglês? Quando você tem um cursinho, esse cursinho é pago. Certo. Se ele é pago, você exige, né? E a gente tem essa falsa consciência de que de graça é ruim. Eu percebo muito isso na fala dos alunos. Não, é de graça é ruim. Então, há sempre que se cobrar. Então, quando o cursinho cobra, e cobra bem cobrado, você tem como exigir. Então, ele tem todo um material, ele tem toda uma didática que não necessariamente seja eficaz, né? Mas você pode cobrar. E na escola pública? Você tem o currículo oficial do Estado de São Paulo. Vamos falar daqui? Aqui a gente tem o currículo oficial do Estado de São Paulo, que são as últimas pesquisas em termos de metodologia de língua inglesa, que você não traduz, que você traz o texto, você parte de todo o conhecimento, né, de todo o uso para poder chegar lá na gramática. E antigamente você treinava a gramática, ficava na gramática, você repetia a vida inteira e não se previa o uso. E agora não, a gente parte do uso para depois ensinar as partes. Então, quer dizer, a gente tem um material de ponta. Mas o que falta ainda para que isso realmente funcione? Aí, Maurício, se eu começar a falar daqui a pouco, é porque, graças a Deus, não é ao vivo, senão ia despencar de telefonema aqui. Mas você tem salas lotadas. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar, sem sombra de dúvidas. Você consegue fazer? Consegue. Mas existem outras cobranças em cima do professor que não é só o dar aula. Existe a cobrança de papel, de formulário, de preenchimento, de nota. Não que nota não seja necessário, não é isso. Mas existe uma cobrança muito grande em cima do professor que vai além do dar aula. Porque o professor, ele tem que dar aula e ele tem que cumprir todas as funções que a escola te exige, que é o preenchimento de notas, não é? Mas e cadê o tempo para esse professor dar aula e preparar essas aulas? Aí você vai dizer, mas tem a TPC, tem tudo. Mas, Maurício, o professor está sobrecarregado. Quantos professores você não conhece, já que você está estudando? Você está no meio de professores, querendo ou não. A minha namorada é professora da rede pública. Então, quantos professores estão sobrecarregados? Quantos professores estão tendo tempo de estudar? Quantos professores estão tendo dinheiro para estudar? Sabe? É porque a gente fica falando, é muito fácil falar mal dos outros, mas é difícil, Maurício, sabe? Porque desvalorização. A desvalorização é muito grande. Então o professor, ele corre de uma escola para outra, tem professor que está em 3, 4, 5 escolas. Esse cara tem que preparar aula no final de semana. Cadê a vida social dele? Tá pensando que todo professor, né, não tem filho? Mesmo que não tivesse. Não é isso. Todo mundo tem direito à sua vida social.
Tudo bem, a gente tem os afazeres, a gente tem que ler, a gente tem que buscar, sem sombra de dúvidas. Mas assim, Maurício, eu percebo que mistura muita coisa. E o que a gente tem que tomar cuidado em relação a tudo isso é o desculpismo, porque tudo vira desculpismo. É desculpismo do aluno, desculpismo do professor, desculpismo da escola, desculpismo do governo, entendeu? E aí todo mundo quer arrumar um bode expiatório para cobrar. Por isso que eu estou dizendo para você, é difícil vir aqui para falar sobre esse assunto, porque na realidade as pessoas querem saber o porquê, sendo que tem gente aí que está pesquisando esse porquê faz muito tempo. Então eu vejo que todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, a gente está aqui falando de língua inglesa, mas não tem como falar de língua inglesa se eu não falar da deficiência que está a educação. Hoje em dia, a gente pode falar... Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto envolvido nisso aí. Agora, de verdade, eu vou falar Claudine. Eu percebo que cada um gosta de uma coisa. Nem todo mundo gosta só de banana, senão que seria da maçã, não é verdade? Então, cada um gosta de alguma área. De línguas, de matemática, de filosofia. E a gente tem que investir nisso. E a escola hoje, Maurício, ela é muito compartimentada. Agora é a hora da filosofia, agora é a hora da sociologia, agora é a hora do inglês, agora é a hora do português. E a vida da gente é assim? É o modelo herdado do iluminismo. Exatamente. Mas o que acontece, Maurício? Existe toda uma fala, toda uma ligação entre tudo. E aí o professor chega lá, olha, agora você para com tudo, porque agora nós vamos ter aula de inglês. Come on, repeat with me, the book is on the table. O livro já caiu, já despedaçou, não tem nem mais livro e a gente está. The book is on the table, the book is on the table. Quer ver um exemplo? É aquele famoso, quando a gente começa a aprender, vamos aprender os greetings. Aí eu chego assim, hello, my name is Claudine, what's your name? Hello, my name is Maurício. Oh, nice to meet you, nice to meet you too. Aí você imagina essa cena, entendeu? Lá, com gringo. Primeiro que eu vou chegar lá e vou falar assim, olá, meu nome é Claudine, como é o seu nome? Meu nome é Maurício. Oi, um prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la também, Claudine. Fala sério, isso não existe mais. Parece que está ensinando igual aquelas máquinas, né, que a gente liga do celular ou supermercado. Bem-vindo ao supermercado. E a gente dá aula, mesmo você falou de cursinho e tudo, ainda assim, você aprende esse inglês padronizado e quando você chega lá fora, a primeira coisa que você faz é lembrar de xingar teu professor. Porque você chega lá e diz assim, meu Deus, nada daquilo do que eu aprendi está sendo contemplado aqui. Entendeu? Vai falar, oh my God. Mas deixa eu perguntar para você, já dentro disso ainda, mas fugindo um pouco, mas ainda tem tudo a ver com isso. Daí, vamos supor... aí a escola pública não atende, não sei o quê, e daí as pessoas muito influenciadas, principalmente por nós da comunicação, falam, vai lá para a escola, para o cursinho. Daí tem lá no comercial a escola Y é o inglês em um ano, a escola X é o método mais avançado do mundo, e a escola Z aprenda como se você estivesse morando nos Estados Unidos. Existe uma escola? Qual que é o melhor curso? Como é que você vê isso? Isso é legal porque isso faz parte dos mitos, né? Desculpa, eu tô rindo, porque eu encaro isso todos os dias, né? Eu também tenho um espaço que eu trabalho com aula de língua inglesa e as pessoas chegam lá e falam assim, em quanto tempo eu vou aprender? Eu olho assim, quanto tempo você está disposto para se dedicar? Não é verdade? Porque as pessoas querem que o outro faça um milagre na vida delas. Isso aqui não é igreja, isso aqui é escola. Entendeu? Eu sou uma professora. Eu não sou profetisa. Eu tenho que ir lá e tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar no teu ritmo. Todo mundo aprende do mesmo jeito, Maurício? Não. Tem gente que chega na escola já lendo. A gente tem um coitado que chega na escola, até ele entender que é daquela maneira que se lê, é daquela maneira que se fala, vai, mas demora. Então, cada um tem o seu tempo. E as pessoas, né, os cursos, vamos dizer assim, né, o capitalismo que você falou, desenfreado,
vai prometendo mundos e fundos. Quando as pessoas vêm estudar comigo, eu falo para elas assim, olha, o meu 50% eu vou fazer. Agora, você vai ter que fazer o seu. E tem as tarefas, e tem que ler, e tem que estudar. Eu me lembro que... É um método que você própria desenvolveu? Não é um método. Eu sou professora de língua inglesa, eu estudei psicopedagogia, eu trabalhei 10 anos com educação infantil, eu trabalhei 3 anos com universidade e trabalho há muito tempo com o Fundamental 2, que se fala aqui que é do 6º ano, e o ensino médio. Então a gente vai juntando tudo isso e a gente vai aprendendo a respeitar o tempo de cada um. Cada um tem um tempo, cada um aprende de uma maneira. Tem aluno que você fala para ele uma vez, é o bastante, é o suficiente. Ele já está repetindo, ele já está colocando em uso, ele já está anotando no caderno, fazendo florzinha. Tem aluno que você fala, aí você escreve, aí você mostra. Eu tenho alunos que eu estou pesquisando até hoje para ver como que ele aprende, né? De que maneira que ele aprende. Por exemplo, eu estou com a menina agora comigo, ela estudou muitos anos num determinado curso. E ela foi fazer uma prova de entrevista de emprego. Aí chegou lá, o que ela pensou, né? Vou passar, né? Na hora, vou. Ela não passou nem da primeira entrevista individual. E aí ela veio estudar comigo. E eu estou buscando até hoje como que eu vou atingir essa moça, como que eu vou fazer para que ela consiga realmente achar o caminho da aprendizagem. E eu estudo e viajo toda quinta-feira para São Paulo e eu não consigo dormir dentro do Comenta de jeito nenhum. Mas dessa vez eu falei, porra, tô cansado, então vou dar uma descansada. Aí eu deitei, dei um apagão, daqui a pouco eu acordei, Maurício. Eu acordei pensando como que eu ia fazer com essa aluna. Teve uma luz. Eu tive um insight. E aí eu vou usar isso com essa aluna. Entendeu? Agora eu te pergunto, quantos insights eu vou ter que ter dentro da escola pública? Eu estou com 35 alunos de uma única vez. Maurício, eu vou viver de ter insight. Eu vou andar tendo insight. Não dá. Agora, com uma pessoa, com duas, a gente consegue. Por exemplo, eu tenho alunos a partir de 3 anos de idade. Eu tenho uma aluna que ela é japonesa. Não por ela ser japonesa, só estou localizando. Eu só falo com ela em inglês. Ela vai fazer 4 anos agora em setembro. Todas as ordens, tudo que eu faço com ela, ela fica prestando atenção. Aí quando foi uma aula dessas atrás, eu virei para ela e falei assim, close your eyes. Porque a gente não traduz nada. Então, close your eyes. Aí ela ficava para mim assim. Entendeu? Até eu falar, né, para ela assim, ó. Close your eyes. Aí ela... Open your eyes. Aí eu bati palma para ela poder prestar atenção. Não traduzo. Close your eyes. Agora é só assim. Close your eyes, open your eyes. Aí ela... Entendeu? E ela participa de tudo, e ela faz tudo. E todas as crianças que eu tenho, que estudam comigo, eles estão indo pelo mesmo caminho. No começo eles ficam assim, o que você está falando? O que você está falando? E você não fala, e você vai dando ordem. Não é tanta coisa, mas você dá ordens em inglês. E aí eles vão aprendendo. Interpretam. E aí eles interpretam e eles ficam livres da famosa tradução. Não que tradução seja ruim, porque tradução a partir de agora é a quinta Sim. habilidade, né? Por exemplo, se a gente vai ouvir vai assistir o Oscar, a gente precisa que tenha alguém formado em tradução para poder fazer a tradução simultânea, que jamais eu trabalharia com aquilo. Eu já esqueço conversando com você, tu imagina a mulher contando alguma coisa lá no Oscar. Pode ser aquele ator da Globo lá que os professores de inglês estavam tirando sarro da tradução dele, né? Desculpa, eu não... Você não viu? Não. Depois você pesquisa lá. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí. Tirou sarro da tradução dele. Mas agora você está trazendo uma questão... você falou criança, daí quem está assistindo o programa Telescópio vai falar, claro, 4 anos, cabeça fresca, e eu que estou, sei lá, uma idade já de trabalho, mas eu quero desenvolver, mas tenho uma série de preocupações.
Para adultos é um pouco diferente. Aí a abordagem, né, o que a gente chama do approach, ele muda, entendeu? Por exemplo, eu atendo crianças a partir de 3 anos e atendo pessoas acima de 60, com outra metodologia, que às vezes a pessoa ela parou, ela se aposentou e ela começa a achar assim, puxa, eu vou viajar, ou dentro da própria entidade religiosa ela tem contato com pessoas estrangeiras e ela quer se comunicar. Então eu trabalho com a outra metodologia para que essas pessoas possam recuperar a memória, não que elas estão desmemoriadas, não é isso, mas estimular a memória dessas pessoas mais velhas para que elas se sintam à vontade para trabalhar. Entendeu? E não dá para trabalhar o tempo todo, por exemplo, com expressões prontas. Você lembra, né? A gente estava falando do hello e a gente fica assim, how are you? Aí o cara, how are you? Oh, I'm very good. Como é que é? Fine, thanks. Fine, thanks. Aí eu fiquei pensando, né? Já pensou? Aí você chega lá fora, o cara vira para você, how are you? Aí você tá mal pra caramba e você vira e fala... Fine things. Fine things. Não aprendeu a falar nada, não aprendeu a construir em cima do que você aprendeu, porque a grande sacada do inglês é você construir o seu vocabulário e colocar esse vocabulário em prática. Quer ver uma coisa, Maurício? Aprender inglês é totalmente físico. Que é físico. Quando o cara vai para academia, não é meu caso. Não preciso nem mostrar, não vou para academia levantar peso. Mas quando você chega lá na academia, você não começa lá com supino, 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos, daqui a pouco você está levantando 20, 30. O que te faz levantar de 3 quilos e para 20 quilos? O que te faz? Não, treino. O inglês também, Maurício. Inglês é questão de treino. Agora, a gente está vindo de uma formação que, com todo respeito aos alunos que não são assim, eu peço 1 milhão de desculpas, mas a gente está no momento que o cara vai para a escola, quando ele volta em casa, ele pega aquele material dele e faz assim, ó. Aí ele vai ficar na internet, aí ele vai sair, ele vai no celular. Quando é o dia seguinte que a mãe dele chama, fulano, tem que ir para a escola, geralmente ele estuda de manhã, aí é que ele vai procurar onde é que está o caderno dele. Porque não há uma responsabilidade. Então eu diria a você, com todo respeito, falta ao indivíduo que quer falar inglês responsabilidade e falta a esse indivíduo treino. É preciso treinar. Maravilha, antes de a gente continuar a nossa conversa aqui, eu tenho uma outra pergunta dentro desse que ela falou aqui, mas eu vou deixar para depois do intervalo. Não saio daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Com mais um bloco do programa Telescópio, hoje aqui um delicioso bate-papo com a professora Clô sobre inglês. Aí estamos discutindo várias celeumas aí diante ao aprendizado, tanto na escola, fora da escola, quem tem capacidade, quem tem mais dificuldade de aprender. Está bem bacana esse bate-papo. Mas aí, professora, você falou dessa questão, né? Falou sobre a questão dos adultos, a questão das crianças, falou hoje também da necessidade de ter um ritmo ou de treinar para aprender. E tem uma ferramenta, vou até citar o meu caso, meu inglês meia mussarela, meia calabresa, mas muito do meu inglês era porque numa época que eu jogava videogame, mas não tinha o Google. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que passar uma fase, eu tinha que ir lá pegar o dicionarinho de inglês e ir escrevendo, ia fazendo aquela história, né? Storyboard, para você entender e passar outra fase.
Mas hoje tem a internet, a gente sabe que o quanto a internet ajuda, mas o quanto a internet atrapalha. A minha pergunta é o seguinte, dá para aprender inglês pela internet? Perfeitamente. Basta você ter vontade. Tudo que você tem vontade, você é capaz, Maurício. Então, assim, de todos os alunos que eu atendi até hoje, os melhores alunos são os roqueiros, porque eles escutam muito rock and roll, e aí eles vêm fazer perguntas, vêm trazer questionamentos, e você acaba tendo que estudar. E o pessoal do game. Os meninos do game são fantásticos, porque eles acabam entendendo a lógica e o uso da língua. Então, quando eles trazem algumas perguntas para a gente, primeiro, nem sempre a gente entende, porque professor, eu estou falando por mim, não posso falar por outro. Eu não entendo do mundo de games. Então eu tenho que escutar, porque às vezes ele traz, que nem você está falando, ele estava jogando, aí ele tem lá como é que você falou? Que tem o quê do... Storyboard. Tem um storyboard, aí ele traz lá escrito a frasezinha para você, ele chega assim, professor, o que é isso? Aí você, tá. E tem o cara que traz o que ele escuta. Aí um dos últimos que eu tive agora foi... Professora, por que quando eu estou jogando Counter-Strike, ele fala Roger at? Eu, Roger at? O que é Roger at? O que é Roger at? E aí, procura daqui, procura de lá, procura daqui, procura de lá. Eu falei assim... Traga o jogo. Eu falei assim, eu vou ligar para um amigo meu que é militar. Liguei para um amigo lá no Rio de Janeiro. Vem cá, o cara tá falando comigo e tal, e ele tá falando que no jogo fala que é Roger at, Roger at. Ele falou, Chloe, isso é a comunicação via rádio. Aí eu falei, via rádio e tal. Fui para casa estudar como que é a comunicação via rádio. Aí da comunicação via rádio eu já vi como é que é a movimentação, como é que se anda dentro do jogo, né? Eu tenho um filho, falei assim, como que é? Põe. Aí ele colocou, me mostrou, falei, agora eu entendi. Aí eu fui lá, expliquei para o menininho o que ele me perguntou e mais um pouco. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Pô, como que se fala no rádio? Eu não falo em rádio. Eu muito mal falo no celular. O pessoal morre de reclamar. Pô, a gente liga pra você não atende. Seria a gíria, por exemplo? É uma gíria? Não, o Roger that é captei, peguei, entendi. É uma linguagem de rádio, que nem... qual é o QSP, qual é o... QRU. Que é o QRU. Aí você tem a linguagem de rádio. Como você tem o Código Internacional Fonético... Aí, eu quero me lembrar aqui, você tem lá, por exemplo, alfa, delta, bravo, né, que são as letras. Porque já pensou você no meio da guerra falando que é A, B, C? Não dá, você tem que ter a palavra para a pessoa poder entender a palavra. Que nem a história de leste-oeste. Você já imaginou, no meio de uma ventania, no meio de um furacão, né, vira leste, vira... Oeste, leste, o que você está falando? Vai ficar essa gritaria lá e ninguém vai ouvir. Então, convencionou-se bombordo e este bordo, né? Bombordo, este bordo. Para quê? Para que a comunicação fosse mais clara, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, os alunos trazem, né? A gente estuda e a gente acaba passando isso para os outros alunos também, né? Agora deixa eu perguntar para você ainda, falando da internet, aprende mais fácil quem vai utilizar a internet sozinho ou em grupo ou em conjunto? Como que você vê isso? Boa pergunta. Maurício, tudo depende da predisposição. Existem pessoas que aprendem bem sozinhos, que são autodidatas. Eu tenho vários amigos, vários alunos que são autodidatas, aprenderam a falar japonês, aprenderam a falar o inglês, aprenderam a falar alemão. Simplesmente ele, a internet, e ele na época que nem tinha internet. Então era o interesse dele. Então você tem que ter uma predisposição para isso. Você tem que gostar, você tem que querer. Porque assim, Maurício, hoje
A gente vive um momento onde tudo é muito fácil. Quando você quer uma pizza, você não vira ou para o seu namorado, para sua mãe, seja lá quem for que esteja na sua casa, e você diz assim, vamos comer pizza? Oh, sim, querido, vamos amassar um pouquinho de farinha de trigo e tal, não sei o quê. Vamos ralar a mussarela. Alguém faz isso? Não, a gente mete a mão no telefone, eu quero, como é que é, a calabresa lá com mussarela. Adorei o seu. Né? Eu quero calabresa, mussarela, eu quero 4 queijos. E a coisa vem pronta. Foi até muito legal, essa semana eu saí, aí a pessoa falou assim, a torta agora tem de frango e tem de 4 queijos. E a pessoa que estava na minha frente falou assim, quais serão os 4 queijos? Por que eu estou falando isso? Aí eu falei assim, nossa, cara, eu peço tudo 4 queijos. Eu nunca parei pra pensar quais queijos. Cara, eu gosto de queijo. Eu quero 4 queijos, vem. E eu achei aquilo o máximo da pessoa parar e falar assim, quais serão os 4 queijos? E eu, Saiu do automático. Nossa, eu parei, né? Parei e pirei, né? Eu falei, poxa, nossa, é mesmo, né? Eu não tinha nada para pensar. Então, é tudo muito automático. Então, eu te pergunto, quem quer parar para aprender alguma coisa se não for do interesse? Não sei se te respondi. Agora, tem pessoas que aprendem melhor em grupo. Por exemplo, aonde eu estudo... grupo, posso ter impressão, não sei, você é professora na área, você pode ter uma visão diferente. Acredito eu que em grupo é mais fácil, principalmente uma outra língua, porque você vai aumentar aquele hábito, né, que você não tem de potencializar, de você falar uma outra língua. Sozinho talvez seja algo mais intimista, não sei. Tem pessoas que não gostam de se expor, então elas preferem sozinho. O em grupo, você precisa sempre de alguém para poder fazer esse grupo girar. Você já parou para pensar? Por exemplo, como professor. O professor, ele tem que ser aquele mediador. Então, em todo grupo, você vai ter que ter um mediador. Porque você tem realmente as pessoas que têm mais dificuldade de entender. Às vezes você tem que ler para ele. Mas está em português, mas tem que ler para ele, porque senão ele não entende. Eu conheço alunos maravilhosos, mas que você precisa ler o texto para ele. Se você der o texto na mão dele, falar assim, leia sobre o que fala o texto, ele até vai te dizer. Agora, se você pegar esse aluno, colocar ele num grupo e falar assim, leiam e respondam, é impressionante. Às vezes você tem um que lê muito, que sabe ler, mas quando chega na hora das perguntas, o cara é um fracasso. Mas aquele cara que não leu, ou que tem dificuldade de leitura, na hora ele pega tudo, ele interpreta tudo. Então são diferentes saberes, Maurício. Penso eu que a escola deva trabalhar por essa vertente. Pegar os diferentes saberes e colocar junto. Eu não acredito mais, juro a você, não acredito mais naquele um atrás do outro olhando para a nuca, né? Você sabe a nuca do colega todinho, né? Olha que bonitinho, cresceu o cabelinho, tá precisando raspar, né? Porque você conhece a nuca do colega. Então eu acredito que seja em grupo. Mas você tem que, além de coordenar toda a sala, você tem que perceber como que se coordena cada grupo. Isso é didática, isso é metodologia e isso a gente não recebe. Isso aí só se forma com o tempo. Maravilha, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos de Itapetininga com o último bloco aqui do programa Telescópio, bate-papo com a professora Clô, que está falando para a gente aí sobre métodos de aprender inglês. Mas, professora, você falou e eu marquei aqui que eu não entendi a resposta. Como que eu escolho qual escola que é melhor para mim? Isso é algo muito individual, você tem que prestar atenção
o método que ela vem e traz, e dentro desse método seria parecido dentro com a facilidade que eu tenho através desse ou daquele? Olha, geralmente quando você vai estudar numa escola particular, geralmente são os pais que levam. Então, aí depende dos pais. Tem pais que escolhem pelo status. Vou colocar na escola X porque todo mundo da escola X estuda ali. Então, às vezes o aluno vai, ele cumpre tabela, mas ele não gosta. Quando você já tem uma certa idade, você já tem mais predisposição para saber o que você quer, né? Mas às vezes você chega a começar o curso, e esse é o grande entrave, viu, Maurício? Material é caro, material de língua inglesa é um material caro. Você começa o curso e você não se adapta. E aí você já fechou aquele módulo, você já pagou aquele material, você acaba estudando. Imagine você fazer uma coisa sem você gostar. Então, é muito difícil você conseguir escolher de antemão um curso que vá te satisfazer. É bem difícil. Essa escolha, ela é muito difícil. Porque hoje, Maurício, a escola, do jeito que ela tá fadada a desaparecer. Não, vai acabar a escola, Clã falou que vai acabar a escola. Não é isso. Eu estou falando, se a gente continuar desse jeito, um atrás do outro, um olhando a nuca do outro, entendeu? E não dando espaço para esse aluno que a gente tem hoje pensar, eu penso que nós estamos em palpos de aranha, então, vamos dizer assim. O certo seria, bom, vai experimentando. Eu conversei lá com 4, 5 escolas, poxa, eu gostei desse método. A pessoa, gostei, vamos lá, continua. isso, a pessoa tem que passar, antes de tudo, por uma entrevista. Para essa escola dizer o que ela tem a oferecer. Né? Às vezes eu falo assim, você tem que passar lá para fazer uma entrevista. Aí a pessoa fala para mim assim, mas para que eu tenho que fazer entrevista? Eu não estou pedindo emprego. Eu falo, eu sei que você não está pedindo emprego, mas você precisa ir lá falar quem você é, o que você gosta, o que você quer, porque às vezes a escola não atende aquilo, entendeu? Então, o legal é isso, é você passar por várias escolas, fazer várias entrevistas, ver aquela que é possível, né, você juntar o útil ao agradável. Então você precisa buscar, não é simplesmente eu vou fazer tal escola porque o Maurício está lá, o Maurício é o meu amigo. Isso não funciona. Clô, agora aproveitando aqui uma das perguntas que você trouxe pra gente, bom, vamos supor, amanhã eu vou viajar para os Estados Unidos e não sei inglês, dá para ir? Dá para ir ou vai sem dar, Maurício, porque é o seguinte, depois você vai para se divertir, não vai? Eu não soube de nenhum caso de alguém que foi e ficou. Todo mundo foi, se divertiu e voltou. Agora, com que qualidade que a pessoa vai, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Porque todo mundo vai. É impressionante, Maurício, quando você tocou num assunto super interessante. Quando a gente vai à viagem, a gente vai a prazer, concorda? E quando você chega lá fora, nem sempre você vai falar com um nativo de língua inglesa. Você pode perguntar para qualquer pessoa que viajou. Quando elas encontram, por exemplo, um chinês, um japonês, um árabe, um não falante da língua inglesa, as pessoas ficam horas conversando. Porque elas vão usar o inglês como base, mas elas vão colocar nessa conversa suas culturas. Quando a gente fala com um nativo de língua inglesa, a gente já tem um certo receio. É como se a gente se sentisse inferior linguisticamente falando. Entendeu? Então, assim, para viajar é legal. Se você tem um tempo para se preparar antes, né? Porque é assim que eu trabalho. Nesse espaço que eu tenho, eu trabalho dessa maneira, ó. Eu falo para o cara, eu mostro para ele como que é o inglês, mas eu dou muitas dicas para ele de como ele vai ter que se comportar, de como que ele vai ter que falar, do que ele vai ter que fazer. Por exemplo, quando eu vou para São Paulo, geralmente quando eu chego na Barra Funda para ir para a escola, para a universidade, eu pego o táxi. E aí vai conversando e é impressionante. Os caras
pergunta assim, o que você estuda ali? Ah, inglês. Como que eu faço para falar? Motorista de táxi é o cara mais motivado que eu já vi para aprender o inglês. Não o inglês standard. Hello, good morning, what's the address? Aí essa semana eu estava dando aula para e eu falando para ele, né? Quando você perguntar para onde o cara quer ir, você tem que ter um bloquinho com uma caneta. E você pergunta para ele assim, address, address, e faz assim com o dedinho, porque ele vai saber que você está procurando uma localização. E ele vai escrever. E aí você vai virar para ele e fala assim, ok. Avenida Paulista. Ok, Avenida Paulista. Aí ele, ok, entendeu? E aí quando o cara perguntar, how much? Ele vai perguntar para você, how much? Aí você, dedinho no taxímetro. Não precisa falar nada. É tudo com o corpo. Você fala, o corpo fala. E aí você vai lá e cobra. Dinheiro, todo mundo sabe dinheiro, Maurício. Ninguém leva desaforo para casa com dinheiro, leva? Não. Então, mas agora deixa eu perguntar para você. Pode perguntar, Maurício. Aí você trouxe essa situação. Agora tem uma outra situação. Cheguei lá nos Estados Unidos. Aí tem lá, a gente sabe que o inglês norte-americano, dependendo... Eu encontrei uma pessoa lá do Harley, que tem aquelas gírias. É mais difícil para você ter esse diálogo com um nativo, porque o nativo vai trazer as variações da língua e você vai trazer uma coisa mais clássica. Por isso também não seria o porquê das pessoas buscarem pessoas de outras nacionalidades para conseguir também até uma melhor compreensão? Olha, Maurício, a verdade é o seguinte, se você estiver no Harley, sempre vai depender. Depende do que você quer. Qual é o seu grau de interesse em se comunicar? Vou dar um exemplo bem claro. Com todo respeito à sua namorada. Você está no Harley. Aí você vê uma menina do Harley linda. E ela deu bola para você. Você fala ou não fala com ela? Você fala até árabe, sem saber falar árabe. Entendeu? Por quê? Porque você está motivado. O grande diferencial, Maurício, é o estar motivado. Então esquece essa história, porque ele fala. É a mesma coisa, quando o pessoal encontra comigo aqui, eu moro aqui há 25 anos, e as pessoas viram para mim e falam assim, a senhora é carioca, né? Aí eu, sou. Eu ainda tenho a cara de pau de perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Nossa, a senhora tem um sotaque forte, né? Quer dizer, eu não perdi meu sotaque. Se o pessoal daqui parar quando eu vou para o Rio e encontro minhas amigas, ninguém consegue entender nada do que eu falo com elas. Eu tenho umas amigas lá que a gente começa falando aqui, aí vem para cá, aí vem aqui, aí volta aqui, aí vem para cá, aí vai para lá. Cara, dá desespero de falar. Em contrapartida, faz 25 anos que eu moro aqui. Quando eu vou para o sítio, eu tenho uma comadre que eu amo de paixão no sítio. Quando eu vou para lá, que vão as pessoas visitá-la, tem hora que ela fala assim, você não tá entendendo nada do que a gente tá falando, né? Porque eu fico assim, ó, aquela cara de paisagem, né? Que eles começam lá, assim ó, não sei o quê, foi dali, foi daqui, foi daqui, foi dali, cantado, né? Aí eu fico assim, meu Deus do céu, imagina se eu levar esse povo no Rio de Janeiro, não vão entender nada. Mas eu aqui, e é o mesmo português, é a mesmíssima coisa em inglês. Mas quando a gente está motivado, quando a gente tem tempo, entendeu? São situações assim maravilhosas. Mas para quem está aprendendo, por exemplo, última pergunta, nosso programa está chegando ao fim, mas essa foi muito bom o nosso bate-papo, mas aí me veio uma série de outras perguntas, mas isso é para ficar para uma outra oportunidade. Mas para quem está aprendendo, vamos supor, eu estou lá aprendendo, fazendo aquela aula de audição, né? Fazendo aquele o listening. Isso. Aí tá lá, se eu escuto, por exemplo, o Bob Marley cantando, eu tenho uma certa dificuldade para entender o inglês. Se eu escuto Bob Dylan, já melhora. Agora, se eu ouço Beatles, já dá uma outra... Presta atenção no que você falou. Se eu ouço Bob Marley, eu não entendo. Se eu ouço Bob Dylan, melhora. Você. Eu tenho alunos que entendem Bob Marley como ninguém. E não entende o... E não entende Bob Dylan. Então, Maurício, é sempre não estar centrado em mim. Está centrado em mim a maneira como eu aprendo, a maneira como eu me comunico. Então, por exemplo,
Para o meu aluno, lá de onde eu dou aula, na escola onde eu dou aula, da periferia aqui de Itapetininga, talvez se eu trouxer para ele como que é? O Bob Marley, ele não fala you, ele fala ya, 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 ya go, ya go, ya do, ya. Ele vai se identificar muito mais, ele vai aprender muito mais Bob Marley do que Bob Dylan. Entendeu? Aí eu tenho o meu aluno que é roqueiro, que é o cara lá do heavy metal e tal. Realmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade, talvez, eu não posso... Nada é fatídico, Maurício, nessa vida. A única coisa que é fatídica é que um dia nós vamos morrer. Graças a Deus não sabemos o dia, nem a hora, entendeu? Então, o legal é isso, é você se predispor a... Esse é o grande diferencial. Então, o que é fácil para você é difícil para o outro. Às vezes, uma coisa que eu não sabia, eu aprendi e foi legal, que nem o menininho trouxe para mim. O que é Roger That? Roger That. Quando fala Roger That. Aí eu fiquei, Roger That. Então, quer dizer, eu acabei buscando, ligando para uma outra pessoa, uma pessoa que eu já não falava há muito tempo. E foi muito legal, a gente acabou batendo um papo, eu acabei buscando mais informações sobre isso, montei uma aula muito legal, levei de volta. Isso é que é o bacana, é a gente se superar, é sair dessa caixinha. Da zona de conforto. Dessa zona de conforto, Maurício. A zona é muito boa, mas de conforto nem sempre. Clô, queria agradecer a sua participação aqui, deixe seus contatos, aproveite esse momento e faça o seu merchan e fica o convite para uma outra oportunidade você estar aqui conosco. Pode falar assim? Pode. Oh, que delícia, então posso. Sabe, olha, eu não gente... ganho desconto lá depois. Ah, então, depois você ganha desconto. Bom, gente, eu tô na First Seeds, na rua Monsenhor Soares, número 1000, né, no 3537-5366 ou no 3525-1423. E esse espaço que eu tenho de língua inglesa é uma prestação de serviço, são aulas particulares personalizadas. Você vai lá, diz o que você quer e a gente monta um plano de estudos para você. Obrigado, Clô. Obrigado você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos aqui de volta na TVI, que é a TV que conta a nossa história.